queria compartilhar uma palavra ao seu coração, que Deus colocou no meu. E às vezes nós falamos assim, pastor, eu creio que não há uma palavra sequer desnecessária na nossa vida. Não há uma palavra de pastor, essa palavra, todas as palavras, eu creio que a experiência de receber uma palavra do Senhor no altar não é uma experiência apenas de assistir, mas é uma experiência de dizer, Espírito, fale ao meu coração, algo que eu realmente preciso. Sabe por quê, queridos? Que às vezes nós ouvimos tantas verdades, tantas situações, tantas questões que são relacionadas à nossa vida, que nós somos, através de uma palavra, motivados a tomar uma decisão, motivados a assumir um compromisso, motivados a mudar alguma questão, o rumo, algum tipo de pensamento. Mas a verdade que eu tenho é que se o nosso coração não mudar, não adianta o número de palavras. Tem horas que nós não precisamos de mais uma palavra, o que nós precisamos é querer mudar o nosso coração, querer deixar que o nosso coração vá para as mãos de Deus e Deus nos devolva um coração capaz de melhorar. Então, eu queria ler hoje um texto com você, que está no livro de Josué, no capítulo de número 7. Josué, capítulo 7, a partir do versículo de número 17. E vamos ler até o final desse capítulo, encerrando no versículo 26. Josué, capítulo de número 7, eu vou ler do versículo 17 ao versículo 26, ok? Então, ache na sua Bíblia, Josué 7, eu vou ler do 17 ao 26. Se você já achou, diga amém. O versículo 17 começa o texto, Josué 7, versículo 17, começa o texto dizendo: os clãs de Judá vieram à frente, e ele escolheu os Zeraitas, fez o clã dos Zeraitas vir à frente, família por família, e o escolhido foi Zinri. Josué fez a família de Zinri vir à frente, homem por homem, e Acã, filho de Carni, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, foi o escolhido. Então Josué disse a Acã: meu filho, para a glória do Senhor, o Deus de Israel, diga a verdade, conte-me o que você fez, não me esconda nada. Acã respondeu: é verdade que pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte, verso 21, e atente-se para esse versículo. Quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2,4 kg de prata, uma barra de ouro e 600 gramas, eu os o quê? Eu os cobicei e me apossei deles. Então estão escondidos no chão da minha tenda, com a prata por baixo. Josué enviou alguns homens que correram à tenda de Acã, e lá estavam escondidas as coisas com a prata por baixo. Retiraram-nas das tendas e as levaram a Josué e a todos os israelitas, e as puseram perante o Senhor. Então Josué, junto com todo Israel, levou Acã, bisneto de Zerá, e a prata, a capa e a barra de ouro, seus filhos e filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda e tudo que lhe pertencia ao vale de Acor. Disse Josué: por que você nos causou esta desgraça? Hoje o Senhor lhe causará desgraça. E todo Israel o apedrejou, e depois apedrejou também os seus, e queimou tudo e todos eles no fogo. Sobre Acã ergueram um grande monte de pedras que existe até hoje. Então o Senhor se afastou do fogo da sua ira. Por isso foi dado àquele lugar o nome de Vale de Acor, nome que pertence até
hoje. Amém? Só até aqui o texto. Deixa a sua Bíblia aberta aí em Josué, no capítulo de número 7. Eu quero orar com você. Feche os seus olhos. Pai, nos dê a graça, Senhor Deus, de mais uma vez sermos alcançados pela Tua palavra, pela Tua direção. Senhor, que esta noite seja mais uma vez uma noite, Senhor Deus, onde possamos ouvir a Tua voz, que o Teu Espírito fale aos nossos corações, que, Senhor Deus, não seja, ó Pai, o pastor Levi, ou que não seja o Levi, mas que seja, Senhor Deus, a voz do Teu Espírito falando das nossas vidas, porque nós queremos ter uma semana dirigida por Ti, Senhor Deus, uma semana, ó Pai, que as nossas escolhas, as nossas decisões não estarão, Senhor Deus, fundamentadas no prazer, mas estarão fundamentadas, Senhor Deus, na Tua vontade. Ó Pai, que mais do que pensar em ser assim, que nós possamos decidir ser assim. Ó Pai, que o Teu Espírito venha usar esta palavra para atingir, Senhor Deus, os nossos corações, como falamos hoje no culto da manhã, fazer com que a nossa dor nos faça olhar para as nossas feridas. Que seja isto, Senhor Deus, o desejo do Teu coração para o coração da Tua igreja. Assim nós oramos, no nome de Jesus Cristo. E que todos os irmãos digam amém e amém. Deixa a sua Bíblia aberta em Josué 7. Nós queremos estar compartilhando ao longo da palavra algumas situações sobre este texto. Quero falar hoje ao seu coração, esta palavra, está aí o tema, falando sobre por que fracassamos. Por que fracassamos na vida? Eu não sei você, mas eu compreendo que, creio que você concorda comigo, cada um de nós temos as nossas batalhas, temos os nossos desafios, temos as nossas guerras quase que diariamente. Eu não sei o que você tem vivido nesses últimos dias, mas eu vou dizer a você que é necessário que nós vivamos dias de atenção, é necessário que nós vivamos um tempo contínuo de guerra nas nossas vidas. Como disse, eu não sei se você concorda, mas nós quase que sempre estamos tendo as nossas batalhas, tendo os nossos desafios, as nossas guerras, os nossos enfrentamentos. Quantos de nós, talvez aqui nessa noite, não estamos passando dias, talvez meses, de verdadeiras lutas? E o que me chama a atenção é que sobre essas lutas, sobre estas batalhas, sobre esses nossos enfrentamentos, eu não estou falando, entenda por favor, do ponto de vista físico, eu não estou falando do ponto de vista como foi aqui no texto em Josué, no capítulo de número 7, o que levou Josué à tribo de Judá e diante da tribo de Judá o levou a Acã. Não é isso. Eu estou falando de verdadeiras guerras que nós travamos diariamente e que muitas vezes são guerras internas, guerras dentro de nós, situações que nós meio que movemos uma série de situações para conseguirmos vencer, para conseguirmos viver mais um dia, superar mais uma crise, superar mais uma luta. Mas independente da nossa capacidade, independente da sua força, o desconhecimento em uma guerra, ele pode ser destrutivo. O desconhecimento numa guerra, ele pode ser letal. Eu quero chamar a sua atenção para isso. O desconhecimento em uma batalha pode ser totalmente destrutivo. Pode ser algo que venha arrasar, mesmo que talvez diante de muita força, mesmo que talvez diante de muita competência, mesmo que talvez diante de muita capacidade. O nosso desconhecimento pode pode nos levar a uma derrota. Talvez você, pensando nisso, chegue a pensar: por que, pastor? Por que mesmo capaz, por que mesmo fortalecido, por que mesmo cheios de capacidade, nós podemos ser derrotados em uma guerra? Por causa do desconhecimento. Por quê, pastor? Porque nós nem sempre
Entenda isso nessa noite, que seja esclarecedor, que venha fortalecer algumas convicções, venha lhe dar uma direção, porque nem sempre nós sabemos o porquê nós estamos lutando. Um dos grandes problemas do nosso dia a dia, das nossas relações, sejam elas com o imaginário, sejam elas relações com o real, sejam relações com aquilo que talvez nós gostaríamos que fossem, nós nem sempre sabemos o porquê estamos lutando. É verdade que como muitas pessoas, muitos estão lutando com todas as forças, estão empenhando toda a sua capacidade, mas a vida toda passa, e eles lutam a vida toda por coisas que não sabem por que estão lutando, não sabem o motivo, por que estão se esforçando, porque muitas vezes estão gastando situações e gastando a própria vida nisso. Estão lutando por uma situação, achando que terão resultado em outra. Quantas das vezes nós não queremos isso? Queremos, muitas das vezes, que situações sejam destruídas, mas miramos para o alvo errado. E quase sempre estamos convictos de que aquele alvo para o qual eu não mirei vai cair. Não, pastor. O que eu estou fazendo, sem dúvida, irei atingir o meu propósito, irei atingir o meu objetivo. Eu quero dizer que quase sempre nós não sabemos por que estamos lutando. E em muitas situações, nós estamos mirando para uma situação, querendo que outra seja superada. Estamos quase sempre mirando para um alvo e querendo que o outro caia. E acreditando que aquele alvo para o qual eu não mirei, ele irá cair, ele irá derrubar. Por quê, pastor? Porque que, independente da nossa força, independente da nossa capacidade, da sua capacidade, a falta de conhecimento em uma das nossas lutas da vida pode nos levar a verdadeiros desertos pessoais, a verdadeiras crises e complicações na nossa história. Você está compreendendo isso? Diga amém. Por quê, pastor? Porque nem sempre sabemos contra o que estamos lutando. Ah, querido, quantas vezes lutar contra o errado não se torna uma fuga proposital? Quantas vezes nós não lutamos contra aquilo que é errado de propósito? Tiramos o foco daquilo que revela a nossa fraqueza, tiramos o foco daquilo que revela a nossa dor tirana, que nos leva a perder a vida toda lutando contra situações erradas. O desconhecimento, apesar da nossa força, apesar da nossa capacidade, apesar da nossa competência, pode nos levar a verdadeiras grandes derrotas, porque muitas das vezes não sabemos contra o que estamos lutando. A pergunta que talvez muitos aqui respondam sem saber, ou respondam de forma precipitada, equivocada, eu pergunto: contra o que você está lutando? Contra o que? Às vezes nós estamos lutando contra situações que imaginamos ser o certo, mas na verdade é uma fuga proposital para que não seja revelado algo em mim que eu não gosto que tome proporções maiores. Quantas vezes isso não se torna uma estratégia pessoal de uma fraqueza tão tirana que habita dentro de nós, ao ponto de nos levar a perder a vida toda, a perder toda a nossa história, para que nós não possamos olhar para as nossas feridas. Apesar de toda a capacidade, apesar de todo o conhecimento, nós podemos perder uma batalha, podemos fracassar. Por quê? Porque nós nem sempre nos preparamos antes de uma luta. O desejo de vencer, guarde isso no seu coração. Pergunto a você, quantos irmãos aqui querem vencer nesta semana? Digam amém. Nós queremos, eu desejo. Ah, pastor, eu desejo que a vontade de Deus seja feita. Eu também desejo. Isso é uma vitória. Nós precisamos dar um novo significado à palavra vitória.
pastor, a vontade na minha vida, de Deus na minha vida se cumpriu, amém, você foi um vencedor. Mas observe que o desejo de vencer jamais pode ser maior que os cuidados. Nós, muitas das vezes, não perdemos uma batalha por acaso, porque boa parte das derrotas estão em erros que produzimos ao longo das lutas da nossa vida. Quantas situações nós não já enfrentamos? Quantas situações já nós não colhemos lágrimas por causa de um desejo que nos impulsionou a viver talvez uma história que nos levou a uma derrota? Por quê, pastor? Porque não houveram cuidados, porque não houve um preparo antes daquilo. Eu fico imaginando que nenhum esquecimento nosso é inocente. Nada daquilo que nós deixamos para trás é por acaso. É porque nós queremos. É porque por mais que esteja escondido em nosso interior, aquilo tem um desejo que vem por trás disso. Então isso se torna um motivo que tem uma causa, e esta causa vai gerando muito dos nossos piores outros desafios. Como assim? Eu quero levar você a compreender isso. Por que nós fracassamos? Porque nas lutas da nossa vida, os piores momentos são quando o nosso melhor se transforma em o nosso pior. Por melhor que você seja, por mais capacitado, por maior que seja a sua força, ela não é capaz de te levar a acertar. Você já viveu isso na sua vida? Quando o seu melhor não servia de mais nada? Eu já vivi isso na minha vida. Quando eu cheguei à conclusão de que a minha melhor capacidade, de que a minha melhor força, de que o meu melhor conhecimento se transformou em o meu pior. Porque se aquilo que eu tenho de melhor não consegue me fazer acertar, aquilo que eu tenho de melhor se transformou no meu pior. Estava conversando com um grupo de colegas esses dias e estava falando assim, querido, num campeonato, o melhor lugar é o primeiro lugar. Porque o segundo e o último é a mesma coisa. Às vezes o nosso melhor, a gente diz assim, pastor, olha, eu me esforcei, eu me dediquei, mas eu não consegui. Além do problema, nós temos um segundo que é chegar à conclusão de que nós fracassamos. É quando as nossas atitudes se transformam nas nossas piores dores. É quando os nossos desejos se transformam nos nossos piores pesadelos. É quando aquilo que eu faço se transforma no meu pior adversário. Não dá, não me leva, não me faz avançar, não me faz mudar, não me faz obedecer, não me faz ser melhor, não me faz ter uma vida vencida por Deus. Então a pergunta que me vem à cabeça, me vem à memória, depois de chegar a esse raciocínio, é pensar, é possível, pastor, alguém desejar a sua derrota? É possível alguém desejar o seu fracasso? É claro que, irmãos, é claro que não. Nós não iniciamos a nossa semana dizendo, eu quero ser derrotado, eu quero ser fracassado, eu quero fracassar. O que acontece é que nossas decisões passam por fases, cuja muitas consequências se tornam desfavoráveis. Como assim, pastor? Tente, eu não sou o dono da razão, graças a Deus por isso, mas tente compreender isso que Deus colocou em meu coração, que talvez seja esclarecedor para você nessa noite. Uma das primeiras fases que nos leva a uma derrota é que todo indivíduo tem a sua fragilidade. Aquilo que nós escondemos, aquilo que queremos evitar que apareça, isso se chama uma fragilidade. Inevitavelmente você tem a sua. Eu tenho as minhas. Uma das situações que nós não queremos aceitar, mas nós temos fragilidades. Então, uma das situações que nos levam a fracassos são as nossas fragilidades.
Pastor, a fragilidade por si só nos leva a fracassos? Claro que não. Há algo que vem como consequência disso, de que toda fragilidade precisa de uma oportunidade. Repita isso comigo, por favor. Diga: toda fragilidade precisa de uma oportunidade. Eu preciso dizer a você isso. Você precisa sair daqui nessa noite compreendendo isso, que nem toda oportunidade é bênção. Nem toda oportunidade é de Deus ou é para Deus. Nem toda oportunidade é algo de Deus para a minha vida. Existem oportunidades que são verdadeiras armadilhas para a nossa vida. Para você rir um pouquinho. Hoje de manhã eu fiz o povo rir bastante aqui na igreja. Não vou fazer isso à noite. A gente precisa ter um equilíbrio, a gente precisa ser um pouquinho sério de vez em quando. Mas há uma história que meu pai contava que eu sempre achava engraçado. E achava engraçado porque eu imaginava a cena. Meu pai falava assim, olha, tinha uma história, né? É uma história, não uma história. Um homem estava encalhado, já não namorava há muito tempo, e ele ficou sabendo que na igreja de Nova Vida, no mês de maio, ia ter uma campanha de oração. E aí ele falou assim, eu vou lá para orar. E aí ele orou na campanha de oração e no final do culto ele foi ao pastor e disse assim, pastor, olha, eu estou saindo daqui convicto hoje, que a primeira mulher que quando eu sair da igreja eu encontrar, essa é a mulher de Deus para a minha vida. Deus falou isso comigo. A primeira que você enxergar quando você sair da igreja, essa é a mulher de Deus para a sua vida. Saiu lá o grilo saltitante dentro da igreja, né? Ah, hoje eu marco a data do meu casamento. E aí, irmãos, quando ele sai da igreja, ele se encontra com uma mendiga que estava saindo de um bar. Aí ele levanta a cabeça para o alto e diz, Deus, a primeira não, a segunda. A primeira não, Jesus. Para você entender de uma forma bem humorada, mas nem toda oportunidade, irmãos, é uma bênção nas nossas vidas. Compreenda. Por que nós fracassamos? Porque há em nós um desespero tão grande de não perder nenhuma oportunidade, que nós saímos acreditando em tudo que é oportunidade e entendendo que tudo que é oportunidade é de Deus. As nossas fragilidades precisam de oportunidades. E terceiro, a fragilidade, quando se encontra com uma oportunidade, ela se transforma em atitude. Eu quero que você compreenda isso. Toda fragilidade, quando se encontra com uma oportunidade, quase sempre ela se transforma numa atitude que enfraquece as nossas fortalezas, nos derruba diante das lutas da vida. Bom, o que estava acontecendo aqui em Josué, no capítulo 6 e no capítulo 7? Quero aqui chamar um pouquinho a sua atenção. Primeiro, no capítulo 6, Josué estava diante de uma impossibilidade. Qual, pastor? As muralhas de Jericó. Era impossível do ponto de vista humano Israel vencer Jericó. O número dos soldados era inferior, a capacidade era inferior. Então agora Josué está lá com o seu exército, capítulo 6, diante das muralhas de Jericó. E antes de que eles pudessem invadir e derrotar Jericó, algo Deus falou àquele povo. Disse o quê? Olha, vocês vão derrotar, vocês vão vencer Jericó, mas não irão trazer nada daquele povo para a vida de vocês. Vocês vão apenas vencer, acabar com aquela passagem, aquele impedimento. E a Bíblia diz que eles foram todos para Jericó. E quando eles venceram Jericó, você conhece bem a história, eles logo em seguida, era meio que uma sequência, uma consequência após Jericó, eles precisavam passar por um outro lugar chamado Ai. E ali naquele lugar, do ponto de vista humano, se Jericó, Deus nos abençoou e nos deu a vitória, em Ai,
a certeza da vitória é maior ainda, porque é um local muito menor, com um exército que, segundo o texto no capítulo 7, depois você lê em casa, eles nem enviaram todos os soldados, enviaram lá uma meia dúzia de gato pingado para ganhar dessa cidade. E aí o que acontece? Diz que começam a voltar soldados, desesperados, dizendo: nós estamos perdendo a luta, nós estamos perdendo a batalha. E vão falar a Josué, e aí Josué ora a Deus, e Deus chega a dizer: a minha ira se voltou contra vocês, eu não estou mais com vocês nessa batalha. Por isso eles estavam perdendo. Então diz que Josué orou, e aí aconteceu esses versículos que nós lemos. O motivo do fracasso estava na tenda de Acã, debaixo talvez de alguma situação. Por que eu estou falando isso? Depois disso, a Bíblia diz que a cidade de Ai é vencida pelo povo de Israel. Mas eles precisaram passar por esse fracasso, eles precisaram passar por essa situação que trouxe a eles prejuízos, lições ao povo de Deus. E o que eu estou querendo dizer a você, a mim, nesta manhã, nesta noite de domingo, é que aquilo que vai nos derrotar, compreenda isso, querido. Por que nós fracassamos? Porque aquilo que vai nos derrotar, muitas das vezes, não é a habilidade do adversário. O que nos derrota nem sempre é a habilidade do nosso adversário. O que nos derrota, muitas vezes, é a nossa incapacidade de fazer o que é certo. Às vezes nós estamos sofrendo, não por causa de uma força do nosso adversário. Você muitas vezes sofre, você muitas vezes escolhe situações que você não gostaria de colher, não é por causa da força ou da competência ou da habilidade do adversário, mas pela incapacidade que há em todo indivíduo de muitas vezes fazer o que é certo. O povo de Israel estava sofrendo uma consequência enorme, não porque Ai era mais forte que Israel, não porque Ai tinha um poder maior que Israel, não porque Ai tinha mais competência do que Israel, não, era pela incapacidade de Israel saber fazer o que era certo. Quando eu olho para esse texto e a gente imagina logo os nossos desafios, nós imaginamos a nossa semana, nós imaginamos o nosso problema dentro de casa, o nosso problema no trabalho, o nosso problema com a gente mesmo, nós imaginamos: pastor, por que eu estou fracassando? Eu estou fracassando porque isso contra o que estou lutando é muito forte. Não, nem sempre. Às vezes nós estamos fracassando é pela nossa incapacidade de fazer o que é certo. É pela nossa incapacidade de conseguir fazer aquilo que Deus mandou fazer. Então observe esse primeiro assunto que eu estou compartilhando com você. A sua vitória, ela está condicionada àquilo que você faz. A sua derrota, o seu fracasso está condicionado àquilo que você não faz. Ou seja, se muitas vezes nós fracassamos, não fracassamos porque o nosso adversário é bom. Fracassamos porque somos incapazes de fazer aquilo que temos que fazer. Você compreende isso? Diga amém. Quando eu olho para esse texto e vejo todo o desenrolar dessa história, há algo que me chama a atenção. O que pode nos derrotar, escute isso, o que pode nos levar ao fracasso, nem sempre são os ataques, mas aquilo que nós escondemos por medo de conserto. Pastor, aonde foi que ficou sentenciada a derrota de Israel contra Ai? Foi na batalha? Não. Por isso que eu disse aqui no início desta palavra, uma coisa muito importante: às vezes nós não nos preparamos para uma guerra. Nós não nos preparamos para uma batalha. E compreender isso é muito importante, é muito especial. O que, pastor? Isso que está aqui o texto dizendo para nós. O povo de Israel não foi derrotado na batalha. O povo de Israel foi derrotado quando Acã decidiu não fazer aquilo que precisava ser feito. Você hoje está aqui tendo a oportunidade, o privilégio
E diga-se de passagem, uma excelente oportunidade de fazer aquilo que é certo. Mas nós não podemos reclamar amanhã, não reclamar da semana, não reclamar das situações que nós vamos viver, talvez diante de um fracasso, se nós não fizemos aquilo que é certo quando tivemos a oportunidade. Ou seja, aquilo que vai nos fazer afundar na vida, nem sempre são os ataques. Nós às vezes estamos dizendo que foram os ataques, porque é melhor falar que foi um ataque do que falar que foi a minha incompetência. É melhor falar que foi uma situação do que dizer, eu errei. Errei por quê? Eu escondi por quê? Escondi por causa do medo de consertar. Nós não podemos ser uma geração que tenha medo de conserto, que tenha medo de ser tratado por Deus. Não podemos esconder o vaso do olheiro. Não podemos querer que as coisas mudem. Eu às vezes sou estimulado a fazer algumas perguntas à igreja, perguntar a quantos desejam que a vida mude, quantos desejam que as situações transformem, quantos desejam que as situações da vida mudem. Claro que todos nós queremos, mas talvez perguntar quantos de nós estamos dispostos aos consertos de Deus na nossa vida. Compreenda isso, querido. E o que pode nos derrotar nem sempre são os ataques, mas aquilo que nós escondemos por medo de conserto. Quando eu vejo esse homem e de uma forma desgraçada houve o seu fim, eu fico imaginando o encontro. Volte os seus olhos ao texto sagrado. Versículo de número 19. Então Josué disse a Acã, talvez você não tenha dimensão desse momento. Acã, diante de todo o povo de Israel, diante de tudo, ele disse: meu filho, para a glória do Senhor, o Deus de Israel, diga a verdade, conte-me o que você fez, não me esconda nada. Não me esconda nada. Aí diz o texto, versículo de número 20, Acã respondeu: é verdade que pequei contra o Senhor, o Deus de Israel, que fiz o que foi o seguinte. Aí versículo 21, chamei a sua atenção, quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, uns 2,4 kg de prata e uma barra de ouro e 600 gramas. Aí ele diz: aonde foi o erro de Acã? Quando eu olhei, eu tive vontade de ter para mim, eu os cobicei. Diz lá o versículo 21, eu os cobicei. E aí depois diz, depois que eu os cobicei, o que eu fiz? Depois que eu desejei, eu transformei desejo em atitude. E depois que eu transformei desejo em atitude, a minha atitude transformou a minha vida numa desgraça. E isso tudo está escondido aonde? No chão da minha tenda, com a prata por baixo. Deixa eu aqui falar uma coisa para você. Quando Acã viu aquilo tudo em Jericó, Acã disse assim: acertei na Mega Sena. Está aqui a minha aposentadoria, está aqui o meu futuro, está tudo que eu preciso aqui, acabou, não preciso de mais nada. Agora, meu irmão, além de ganhar uma batalha, ainda saio com o meu futuro garantido. Nunca mais vou precisar pegar numa enxada, nunca mais vou precisar ficar ouvindo alguém mandar. Agora quem manda na história, o empresário da história sou eu. A realidade, irmãos, é que diz no versículo de número 21, eu os cobicei. E depois que eu desejei, eu transformei o desejo em atitude. E aquilo que eu transformei em atitude está o que ele diz, pelo menos na NVI diz assim, escondido no chão da minha tenda. Primeira coisa que nós precisamos entender é que quem só decide por emoção, um dia fica sem razão. A verdade, irmãos, é que agora não tinha mais jeito para Acã.
Agora o juízo de Deus já tinha vindo sobre Israel e sobre esta vida e sobre a sua família. O que me leva a compreender que muitas das nossas tragédias não vêm da potência, não vêm da capacidade do nosso inimigo, mas da nossa incapacidade de saber escolher na vida. Acã está dizendo: eu cobicei, a minha alma entrou em erupção, a minha alma gritou dentro de mim, houve um desejo mais forte do que eu, houve dentro de mim uma voz que me impulsionou a fazer o que eu não devia, e agora eu fiz, e escondi aquilo que fiz. Todos nós, todos os dias, somos impulsionados a decidir por emoção. Só que quando nós decidimos por emoção, quem só decide por emoção, um dia fica sem razão. Agora Acã está dizendo: infelizmente, o que eu fiz acabou com a minha vida, acabou com a minha família, acabou com a minha história. Agora, quando tiverem que contar a história de Acã, vão ter que falar não da competência de Ai, mas vão ter que falar da incompetência das suas decisões. Irmãos, como diz a turma, de boa, vou falar um negócio para você. Tem hora que a gente tem que parar de botar culpa nos adversários. Tem hora que a gente tem que parar de dizer assim: a prata era bonita demais, o ouro era encantador, a capa era maravilhosa. Eu já disse aqui na igreja que os problemas eles colaboram, mas eles não justificam. A verdade, queridos, é que quem só decide por emoção, você vai tomar uma decisão hoje, querido, e eu espero que tome uma decisão, mas sua decisão é tomada pelo quê? Pela emoção? Cuidado, um dia você pode ficar sem razão. E um dos recursos que nós mais temos quando estamos percebendo que estamos perdendo a razão é se esconder atrás de alguma situação ou de alguma pessoa. Aí o que é que Acã diz? Josué, a culpa não foi minha. Se você parar para pensar, a culpa é que o ouro brilha demais, a culpa é que a prata é bonita demais, a culpa é que a capa não podia ser destruída pelo fogo que nós íamos colocar em Jericó. Eu os cobicei e os escondi. E a última coisa que eu quero compartilhar ao seu coração nessa noite: por que fracassamos? Nós não queremos fracassar, irmãos. Eu creio que nós queremos começar uma semana debaixo da direção de Deus e não sair debaixo da direção de Deus. Amém por isso? Mas por quê? Eu quero dar uma palavra muito importante a você. Nunca descanse depois de qualquer conquista. Nunca descanse depois de qualquer conquista. Eu não estou falando de conquista, querido, daquilo que vai mudar a tua vida, não. Não estou falando disso. Eu estou falando de uma conquista mínima a mais complexa. Nunca descanse após qualquer conquista. Por quê? Escute isso, e eu quero encerrar a minha palavra trazendo isso ao seu entendimento. A nossa Jericó, às vezes, pode significar a nossa fraqueza diante de Ai em nossas vidas. Quero tentar explicar para vocês de forma melhor. O que era impossível para Israel, depois que se torna possível, Jericó era uma vitória impossível. E quando esta vitória se torna possível, o povo de Israel, pelo menos aqui este representante chamado Acã demonstra isso, ele descansa. Descansa do ponto de vista o quê, pastor? Descansa do ponto de vista bélico? Não, ele descansa do ponto de vista espiritual. Então observe por gentileza comigo que a nossa vitória em Jericó às vezes pode significar um problema mais à frente. A nossa vitória em Jericó pode significar o esvaziamento da nossa força diante dos próximos desafios. A nossa vitória em Jericó às vezes pode significar a nossa grande fraqueza diante das Ais em nossas vidas. Por quê? Porque às vezes basta alguma coisa melhorar que nós descansamos.
basta alguma coisa parecer estar indo um pouco melhor, nós descansamos. A palavra que eu tenho para você nessa noite: por que nós fracassamos, pastor? Nós fracassamos porque descansamos quando não devemos descansar. Descansamos muitas vezes depois de Jericó. Quando eu olho para esse texto, eu vejo que nós não podemos deixar de estar em estado de guerra. Depois de Jericó, nós temos que manter a nossa vida dirigida por Deus. Depois de Jericó, nós temos que manter os nossos passos governados pelo Espírito Santo. A prata era bonita, o ouro chamava atenção, a capa era formidável, mas eu obedeci à voz de Deus naquela hora. Por que fracassamos? Porque depois que passamos por Jericó, nós descansamos. Quero chamar a sua atenção para isso, terminando essa palavra nessa noite. O que vai mudar a sua vida não é enfrentar um adversário um pouco mais fraco. O que vai mudar a sua vida é aprender a ser obediente àquilo que Deus disse para você antes de entrar em Jericó. O que vai mudar a sua vida não é enfrentar um adversário menor, mas o que vai fazer com que você não seja atingido é compreender que na vida nós não podemos escolher só por emoção. Porque quem escolhe sempre por emoção, quando chega em Jericó, faz o quê? Eu os cobicei. E depois que eu os cobicei, eu os escondi no chão da minha tenda. Aquilo que leva o nosso navio para o fundo do mar é o que está guardado no porão dele. Eu gosto muito do texto de Jó nesse momento, que o que estava levando aquele navio para o fundo do mar não era a tempestade, mas era o próprio Jó dentro do porão. Jonas, dentro do porão. Era o próprio Jonas. Aquilo que vai nos levar aos fracassos da vida. Queridos, se Israel ganha de Jericó, por que perder para Ai? O que me leva a compreender que não é a capacidade intelectual, não é a capacidade de força ou de preparo que me leva a todas as vitórias na vida, não. Porque Jericó tinha que ganhar de Israel, eles eram maiores, eram mais numerosos, eram mais preparados. Mas a condição que faz Israel ganhar de Jericó é uma, e a condição que faz o mesmo Israel perder de Ai é outra. Porque fracassamos, não é pela força dos nossos adversários, é pelas vezes a nossa dura incompetência de sermos dirigidos pela voz de Deus. Eu creio que nessa semana, e creio que você está levando a sério isso que está sendo dito desse altar, eu creio que nessa semana você está dizendo: pastor, eu não quero fracassar. Eu não quero e decidi que não vou fracassar. Eu não estou dizendo que o meu não vou fracassar porque o meu adversário é mais fraco do que eu. Não. Eu não estou dizendo que vou vencer, não vou fracassar porque estou mais preparado, sou mais forte que meu adversário, não. Eu não vou fracassar porque eu escolhi obedecer a Deus. Eu não vou fracassar porque tudo aquilo que eu tenho deixado para depois, eu vou começar a fazer agora. Eu não vou fracassar porque tudo aquilo que muitas vezes eu decido por emoção, vou passar a decidir por razão. Gostaria de ter o ouro, gostaria de ter a capa, gostaria de ter a prata, gostaria, mas não devo ter. Como nós erramos por necessidade, mas nós não vamos fracassar, porque decidimos obedecer à direção que Deus deu para nossas vidas. A vitória que você precisa, ela não vem de um povo mais fraco, ela vem de uma decisão mais obediente.
Que Deus possa abençoar a sua semana. Que Deus possa, como está falando nesse culto, dirigir você a decisões que venham derrotar as fortalezas que se levantaram à sua volta. Compreenda isso, querido. E é uma verdade. Você pode talvez não gostar, mas precisa concordar. Quem sempre decide por emoção, uma hora perde a razão. Não tem jeito. Que hoje nós possamos dizer: Deus, obrigado por essa palavra que eu recebi, e é com essa palavra que eu vou me alimentar e lutar nessa semana, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, vamos orar. Pedir a ajuda do Anderson Matias aqui. Vamos orar, feche os seus olhos. Eu gostaria de orar, querido, por você nesta hora. Eu não poderia terminar esse culto sem abençoar a sua vida. Mas eu gostaria de orar por duas situações aqui nessa noite. Eu gostaria de orar por pessoas que estão dizendo assim para si mesmo: pastor, eu não estou conseguindo obedecer a Deus. Eu não estou conseguindo obedecer ao Senhor. Não é que eu não quero, eu não estou conseguindo. E gostaria de orar também por situações em que talvez você sabe que do jeito que está você vai fracassar. Do jeito que está, você sabe que você será vítima disso tudo. E você não vai fracassar porque o seu adversário é melhor, é mais forte. Você vai fracassar pela incapacidade de decidir debaixo da direção de Deus. Eu queria orar por você. Não creio que Deus te trouxe aqui nessa noite à toa. Eu creio que Deus te trouxe aqui porque Deus não quer que você fracasse nessa semana. E eu gostaria de orar por você. Pastor, Deus está falando comigo. E eu quero hoje ajuda, eu quero hoje ser abençoado. Você vai ficar de pé onde você está. Eu quero orar por você. Eu quero abençoar a sua vida nessa noite. Pastor, sozinho eu não vou conseguir. Amém, querido, não vai conseguir. Mas eu sei que com Deus hoje você pode conseguir aquilo que você hoje está dizendo que não pode conseguir. Hoje nós precisamos começar a vencer aqui dentro da igreja, não deixando talvez que o diabo impeça que nós tomemos uma atitude, preocupado com as situações. Não, querido, é dizer: pastor, eu tenho tentado obedecer, mas não tenho conseguido. E eu preciso de ajuda. Pastor, eu estou vendo que do jeito que está vou fracassar. E eu não quero hoje que seja esse fim. Eu quero hoje dar um novo final para esta história. Você vai ficar de pé onde você está, em nome de Jesus. Eu, se fosse você, se colocava de pé. Em nome de Jesus. Ai, o nome de Jesus. Sim, Senhor Deus. Sim, Jesus. Não podemos, Senhor Deus, aceitar os fracassos na história por opção, Senhor Deus. Não podemos. Não podemos. Não podemos, Senhor Deus. Eu oro por esses irmãos, ó Deus, que sabem o motivo por que estão de pé, que sabem o porquê algo os motivou a se colocar de pé nessa noite. Pessoas que talvez estão dizendo: a realidade não muda, a situação não muda, a situação continua a mesma. Não é por culpa do adversário, é por culpa minha. É por culpa minha. Não é porque ele é melhor, não é porque ele é mais forte, é porque eu não consigo decidir com obediência. É porque eu não sei escolher quando tenho que escolher, não pela prata, não pela capa, não pelo ouro. Mas eu não quero mais ser derrotado. Após Jericó, eu preciso continuar vigiando, eu não posso descansar. Se talvez houve algum descanso que levou a erros, que levou a situações que distanciou de ti, ó Deus, que em nome de Jesus, nesta noite, esses esvaziamentos gerados pelas nossas péssimas escolhas possam ser hoje preenchidos pelo Teu Espírito, em nome de Jesus.
Que esses irmãos, que essas irmãs que se colocaram aqui hoje de pé nesta noite possam dizer: eu não vou fracassar nesta semana, eu não vou ser derrotado nesta semana, porque eu decidi ser dirigido por aquilo que Deus me disse neste culto, nesta noite. Em nome de Jesus, abençoe estas vidas, Deus. Que a tua graça, que a tua bondade alcance cada coração. Que o peso, a angústia, que a pressão hoje possa dar lugar à paz que vem, Senhor Deus, de ti. Que vem, Senhor Deus, não das lutas, não dos problemas, mas vem, Senhor Deus, de uma cruz vazia, Senhor Deus, que o Senhor tem para cada um de nós. Eu oro abençoando essas vidas, ó Deus. Que não seja a nossa intelectualidade, que não seja a nossa força, mas que seja um espírito, Senhor Deus, submisso ao teu espírito. Assim eu oro em nome de Jesus. E que toda a igreja diga amém e amém.